Saravachê, amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, no que eu nos ande a todos, bênção para quem é de bênção. Eu sou Anderson de Ogunjá e esse é o canal Fé pela Razão. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos retomar aí os nossos estudos em cima dos sacramentos da Umbanda. Então, eu fiz um vídeo, né, falando sobre o batismo, falando sobre alguns outros atos, né, ritualísticos que compõem os fundamentos dessa religião tão bonita que é a Umbanda. Quero, em momento oportuno, estar abordando, né, sobre a mediunidade e a sua relação dentro de outras denominações religiosas, mas eu estou, por enquanto, focando nos atos ritualísticos de tendas e terreiros, em específico aqueles desenvolvidos dentro das casas de Umbanda. Então, algumas pessoas me fizeram algumas perguntas, né, através do WhatsApp, e justamente tentando responder essas perguntas, eu tive a iniciativa de estar fazendo hoje uma fala sobre os sacramentos da Umbanda. A pessoa me perguntou assim, você falou sobre o batismo, enfatizou ele, e eu fiquei curioso, né, para saber quais eram os outros sacramentos, né, como é que um iniciado ou alguém que simpatize com a religião e queira adentrar, né, sobre os conhecimentos dos seus mistérios, quais as etapas ela teria que passar, né, como seria esse processo de desenvolvimento. Então, assim, o desenvolvimento do médium, ele vai se dando de acordo com o seu amadurecimento, com o seu entendimento sobre a espiritualidade, sobre alguns atos magistas que a Umbanda elabora, né, e tem como esses atos como seus fundamentos, mas dentro de um ingresso, toda religião tem os seus sacramentos, compõe os elementos, né, e são degraus a qual aquele adepto, aquele iniciado, tem que passar para que ele possa ter conhecimento sobre a realização desses atos, para que servem, como são destinados, a quem são destinados. Então, isso também faz parte de um amadurecimento, né? Faz parte desse processo de amadurecimento mediúnico, espiritual, que a pessoa tem dentro daquela senda que escolheu trilhar. Então, esses sacramentos, eles propriamente não estão só reservados aos iniciados de um terreiro, né, de uma tenda. Alguns desses sacramentos, por exemplo, o batismo, o matrimônio e os atos, né, funerários, né, os atos de extremunção, né, do corpo, aí, no caso, para quem falece, eles não estão restritos aos iniciados da casa de Umbanda. Então, uma pessoa, por exemplo, que simpatize com a Umbanda, né, com os seus trabalhos, com a sua doutrina, e queira ser batizado na religião, ela pode ser batizada na religião, mesmo que ela não siga depois os atos de desenvolvimento mediúnicos, né? Cada um de nós tem uma sensibilidade, cada um de nós tem um degrau de evolução e de comunicação com o astral, e muitas vezes a pessoa ou não quer assumir essa responsabilidade, não está preparado para assumir essa responsabilidade, ou simplesmente a sua sensibilidade ela é aplicada de outra forma, né? Nem sempre alguém, por estar dentro de um terreiro, vai se tornar um clarividente, vai se tornar um clareaudiente, ou simplesmente pode ser que tenha essas faculdades desenvolvidas, mas não exerça a faculdade da psicofonia, que é a faculdade da incorporação, né? A mediunidade falante. Então, alguém que simpatize e queira ser batizado, pode ser batizado. Alguém que simpatize e queira fazer a sua união matrimonial dentro da religião, ela pode fazer essa união, né, esse ato dentro de uma casa de Umbanda. Alguém que, por exemplo, simpatize, que seja um consulente, que faça visitas, mesmo que esporádicas, e que queira, no ato do seu falecimento, passar pelos atos fúnebres, né, pelos rituais ali de condução, né, espiritual para esse desenlace aí corpóreo, ela pode também passar por esse sacramento. Então, esses 3 sacramentos, eles não estão especificamente ligados a pessoas que vão realizar o seu desenvolvimento dentro da senda da Umbanda, né?
Então, agora, outros sacramentos, que são os outros 5 que eu vou mencionar agora, esses já estão mais específicos para o desenvolvimento mediúnico, para a lapidação da faculdade mediúnica que aquele iniciado, né, que aquele neófito precisa, para que ele venha a estar amadurecendo, para que ele venha a estar se tornando mais sensível aos insights, às orientações que os seus guias, que os seus mentores vão estar passando para ele, e para que ele possa estar bem posicionado ao auxílio, à assistência daqueles consulentes que venham a estar recorrendo, né, aos trabalhos dentro de determinadas tendas, a quais esses façam parte. Então, esses sacramentos mais específicos, eles são o sacramento do Amaci, né, o ato de Amaci, que é um ato tido para lavagem da cabeça, para lavagem dos fios de contas, do médium, né, que está em desenvolvimento. Isso serve para afirmar as vibrações desse médium, né, no seu ato, servem para sintonizar ali o início dos seus trabalhos, né? Não só o início, né, isso é um complemento aí de caminhada, né? Só quem faz parte do meio ali entende um pouco da importância que as ervas e principalmente o banho de Amaci tem, né, no desenvolvimento de cada um, não só abrindo aí os seus chakras, né, os seus meridianos, mas também limpando o corpo, né, preparando o corpo, imantando o corpo para o trabalho que vai ser realizado. Então, o banho de Amaci, né, a lavagem de cabeça, a lavagem do fios de conta, das guias, é muito importante para manifestação, né, da entidade comunicante, e ela vai dizer o posicionamento, o tipo de trabalho que o médium vai desenvolver dentro daquele segmento. Então, faz parte de uma das etapas ali de abertura, né, dos pontos de conexão do corpo, de limpeza do corpo, de preparação da cabeça, de preparação dos fios de ponta, que são aí um cordão umbilical, né, de conexão, de comunicação com o mundo astral e com os guias que acompanham aquele indivíduo. Depois nós temos o ato de confirmação. Então, para o médium que já está em desenvolvimento, algumas casas até preferem fazer esse ato com pessoas que começam seu desenvolvimento, que já passaram pelo banho de Amaci e estão completando 21 anos de idade carnal, né? Então, saindo ali, vamos dizer assim, dos moldes adolescentes, entrando nos moldes adultos e recebendo uma confirmação de caminhada dentro da senda evolutiva umbandista, né? Outras casas acabam realizando este ato, não só para quem é o iniciado, está em desenvolvimento, né, ou já tem um determinado tempo de caminhada e não necessariamente precisa estar completando 21 anos, ele pode ter mais idade e pode estar realizando esse ato como uma confirmação daquele caminho que ele escolheu, né? Nós temos o ato de deitada, que é um ato onde também as vibrações da pessoa é trabalhada para que ela se conecte com as vibrações daquela linha que opera com ela, que tem mais proximidade com ela, que tem mais proximidade com os campos de atuação dos seus guias, dos seus mentores, das entidades que manifestam trabalho através do seu aparelho. E nós temos a feitura, né, que muitos até confundem com atos de candomblé, né, embora a Umbanda ela traga elementos, né, afrodescendentes, ela é uma religião genuinamente brasileira, ela é uma religião cristã, né, ela acredita no advento de Cristo, ela trabalha moldes sincréticos com o catolicismo, com o kardecismo, com as crenças das tribos, né, que tinham aqui no território nacional, né, as tribos indígenas, e agrega, lógico, os valores, os conhecimentos afrodescendentes, porque ela está conectada com as vibrações das linhas dos orixás, né, dos devas que protegem o meio natural, né, o ambiente e a relação que o homem tem com o meio, né, natural a qual ele está inserido, é óbvio. Então, nós temos a feitura, né, não confundam com o ato de candomblé, até algumas casas recolhem
os membros, né, que vão passar por esse ato de 3 a 7 dias. Algumas casas recolhem por 21 dias, o que já está mais próximo do que acontece dentro das feituras de candomblé, né? Mas é um ato a qual a pessoa é recolhida para que os mistérios, os segredos da religião sejam transmitidos, para que ela possa estabelecer a firmeza com o seu orixá, né, com os seus guias mentores, aqueles que descem, aqueles que trabalham, aqueles que assistem de forma direta e indireta. Algumas casas, né, após esse recolhimento, na saída do seu filho, né, do seu membro, o guia ele pode vir vestido, né, com a sua indumentária e manifestar os seus cantos, as suas danças, e por isso muitas pessoas acabam confundindo, né, com o ato de candomblé. Algumas casas que elaboram esse tipo de sacramento tem proximidade ali com aquilo que a gente chama de umbandomblé, né, umbanda traçada, porque permitem também que o orixá de cabeça dessa pessoa possa estar se manifestando, mesmo sendo falangeiro, e venha também fazendo as suas danças, enquanto os seus cânticos são realizados, né, por aqueles que estão envolvidos no ato. E nós temos, né, por último aí, o ato de coroação, né, que é um ato muito realizado para aqueles médiuns desenvolvidos que passaram pelos outros, né, degraus, né, pelos outros sacramentos, e que vão, em algum momento, estar à frente, né, de grupos como zeladores daqueles grupos, né, como dirigentes de uma casa, né, como muitos chamam, né, os pais de santos, né, embora santo não precise de pai, né, ele precisa simplesmente de que nós venhamos a assumir a responsabilidade de evolução, de caridade, de amor, que as exerça sem nenhum interesse, né, faça simplesmente porque isso está em nosso coração e porque isso nos engrandece, faz com que a gente deixe defeitos, né, de lado, vícios de lado, maus comportamentos de lado, e venha estar exaltando as nossas virtudes, né, exaltando aquilo que se compraz com ações benevolentes, né, com o bem e com a evolução, com a maturidade espiritual. Então, esse sacramento ele é realizado exatamente para pessoas que vão estar à frente de casas, né? À frente de grupos e precisam estar com todos os seus rituais de limpezas, de preparação, de desenvolvimento em dia, para que a conexão ela seja plena e para que ela possa ser um exemplo como orientador, né? E para que ela possa ter certeza das ervas, dos atos, dos orixás, dos guias, a qual cada um deles correspondem. E para que o trabalho desenvolvido seja o melhor possível e atinja o seu ápice em auxílio, em ajuda àqueles necessitados que venham recorrer, e principalmente aos membros da casa que se desenvolvem, amadurecem e ganham paz, ganham prosperidade, ganham saúde mental, física, emocional, espiritual, né, nos elevando num contexto geral. Então, eu vim falando um pouquinho, né, desses 8 sacramentos, 3 que estão abertos, né, àqueles que não são membros, né, de nenhuma tenda, né, de nenhum terreiro, e que simplesmente, por afinidade, né, querem passar por essa entrega, por esse ato ritualístico, né, por esse ato de conexão magista, e acabei também comentando sobre esses outros 5 que estão mais ligados ao desenvolvimento mediúnico que cada membro tem dentro da casa que pertence. Então nós temos o batismo, o matrimônio e atos funerários que estão abertos a todos, e temos o ato de amaci, o de deitada, né, o de confirmação, o de coroação, né, para aqueles que estão em desenvolvimento dentro
de uma tenda, né, dentro de um terreiro de Umbanda. Então eu espero que tenha ficado um pouquinho claro essa divisão e a explicação dentro. É lógico que eu não vou me aprofundar a alguns desses sacramentos, porque tem elementos deles que são restritos para o desenvolvimento, para o ato que é realizado dentro do terreiro, né? A gente não está fazendo nenhum tutorial de como realizar esse ato. Nós estamos falando que esse ato é realizado com determinada finalidade e que isso contribui com a evolução do membro, né, da sua faculdade mediúnica e da assistência que ele vai prestar tanto à casa quanto aos consulentes que recorram à casa. Saravá Axé a todos vocês, espero que tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Eu espero vocês num próximo bate-papo. Nos sigam nas redes sociais através do Facebook e do Instagram. Não deixe de dar o like, de se inscrever no canal e de divulgar o trabalho para fortalecê-lo e cada vez mais a gente estar aqui trazendo novidades e podendo fazer essa interação bacana de troca de conhecimentos com vocês. Afinal de contas, a cada pergunta, a cada questionamento, a cada conversação, a gente vai lapidando os nossos conhecimentos, vai aprendendo um pouquinho mais sobre o processar, né, da nossa fé, o exercer da nossa fé, e vai tendo novas ideias, né, de conteúdos que às vezes são polêmicos ou às vezes são duvidosos e que acabam ficando aí como perguntas a serem esclarecidas por muitos dos que frequentam e por muitos que são simpatizantes desse tipo de corrente, né, desse tipo de segmento religioso. Tá certo, irmãos? Até mais a todos.